E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Sem mais delongas, vamos ver o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje nós teremos Ciências oitavo ano. Ciências oitavo ano, Produção e Uso de Energia Elétrica, parte 1. Nós iremos falar nos assuntos abordados de hoje: circuito elétrico e corrente elétrica e diferença de potencial elétrico. Esse conteúdo você encontra no capítulo 12 do seu livro, das páginas 222 a 224. Ok? Então vamos lá. No capítulo 12, nós teremos circuito elétrico e corrente elétrica. Ao realizar o experimento descrito aqui do lado, certo? Eu tenho uma lâmpada, eu tenho uma pilha, uma bateria, aonde eu faço a fiação saindo de um polo positivo e do polo negativo, ligando esta bateria a esta lâmpada. Beleza. Temos duas situações. Nós temos aqui os fios abertos e aqui o fio tocando no outro fechado. Beleza? Ao realizar esse experimento, você construiu um circuito elétrico, onde eu tenho a finalidade, eu tenho o meio por onde a energia desta fonte vai passar. Então eu tenho uma fonte, eu tenho o caminho por onde essa energia vai passar e eu tenho o resultado final, no caso aqui, vai ser utilizado para acender essa lâmpada. Então você construiu um circuito elétrico. Nós temos aqui as extremidades, ou seja, por um lado está totalmente fechado, está ligado direto, mas aqui nós temos que a ligação entre essas duas partes A e B não está feita. Então nós dizemos que é um circuito aberto, certo? Não está a energia circulando, porque está aberto aqui. Já no B, os pontos A e B estão coladinhos um no outro, então a energia está fluindo, está passando por todo o sistema, certo? Por um lado está indo em direção à lâmpada, essa energia está retornando e passando pela nossa fonte, ok? Então nós temos aí nosso circuito aberto e o nosso circuito fechado, ok? Então essa é a diferença. A lâmpada acende quando está ligada adequadamente à pilha, certo? Fazendo com que o circuito elétrico seja fechado. Nessa situação, passa pelo circuito que denominamos corrente elétrica, certo? As extremidades A e B funcionam como o chamado interruptor, certo? Por quê? Se eu unir essas duas pontas, a lâmpada vai acender. Por quê? Porque a corrente elétrica está circulando, está passando por ela, está saindo e retornando de novo. Quando eu tiro eles do contato, a corrente não está mais circulando, então a lâmpada apaga, certo? Então essas extremidades, esses pontos A e B funcionam como interruptor, ok? Então você tem aqui uma parte distinta da base metálica. Você tem aqui o isolante, que impede o contato direto com a rosca metálica, certo? Então essa partezinha preta aqui, ela serve como isolamento, certo? Para não correr a descarga no próprio bocal, né? Onde eu vou colocar esta lâmpada. Tranquilo? Diferença de potencial elétrico. Então nós temos um equipamento que vai trabalhar com a parte, exatamente essa parte, a parte de correntes elétricas. O voltímetro, certo? Então, o voltímetro é um aparelho usado, por exemplo, no estudo da eletricidade e na manutenção de equipamentos eletrônicos. Como assim? Do aparelho saem dois fios metálicos encapados com um plástico isolante, geralmente um vermelho e outro preto, com extremidades de metal rígido desencapado. Ou seja, nós temos a proteção, certo? A parte do encapamento, para eu poder pegar nessas extremidades. Como eu vou estar medindo corrente elétrica,
para poder ela se propagar, eu tenho que ter a parte metálica. Então nós temos aqui as extremidades que vão prender aonde eu quero, né, onde eu vou medir, certo? Vou colocar lá onde eu quero medir, mas eu vou estar protegido pela parte encapada de isolamento, ok? Então o voltímetro mede uma grandeza chamada, em termos de física novamente, diferença de potencial elétrico, DDP, diferença de potencial, entre as extremidades de seus fios, ou seja, entre o fio preto e o fio vermelho, coloquei dois pontos, ele vai medir essa diferença de potencial elétrico. A DDP também é denominada, ou seja, é chamada, né, eu posso chamar de diferença de potencial elétrico, DDP, ou tensão elétrica. Ela é medida na unidade chamada volt, certo? Cujo símbolo é o V maiúsculo, ok? Para fazer uma medida, encosta-se em um terminal local a extremidade do fio preto e em outro local a extremidade do fio vermelho. O voltímetro indica quantos volts, ou seja, qual é o potencial elétrico, a diferença de um ponto até outro, certo? Entre o fio preto e o fio vermelho. O voltímetro indica quantos volts de potencial elétrico na extremidade do fio vermelho é maior ou menor do que o potencial do fio preto. Vamos mostrar isso aí na prática, certo? Então, eu tenho aqui uma bateria, pilhas e baterias, né, no que vai me ajudar esse voltímetro, ver se realmente a diferença potencial elétrico daquele objeto, ou seja, a bateria ou a pilha, é realmente o que está sendo indicado, né? Quem já não passou pelo problema de comprar ali a pilha na bodega e a pilha, quando você for usar, está descarregada, né? Comprou a pilha nova e descarregou, né? Então o voltímetro ajuda a ver isso daí. Então veja que no nosso esquema, certo? Ligando aqui o vermelho no positivo e o preto no negativo, deu uma carga bem alta, mais 1,5. Quando eu inverto a situação, o preto eu coloquei no positivo e o vermelho no negativo. Aí já deu uma carga negativa, ou seja, elas têm que dar realmente o mesmo valor, porque o positivo e o outro polo é negativo. A tensão tem que ser a mesma, só que uma é positiva, a outra é negativa. Já se eu for fazer esse teste numa bateria de 9 volts, que é mais do que uma pilha, né? Aqui de 9 volts, se eu fizer a minha experiência, né? Positivo, botei o vermelho, negativo, botei o preto, deu 9 positivo. Se eu inverter os fios, deu 9 negativo, ou seja, a tensão, potencial elétrico, né, a diferença de potencial, DDP, tem que ser o mesmo valor, só que um positivo, outro negativo, ok? Em circuitos metálicos, a corrente elétrica é constituída de minúsculas partículas, certo? Denominadas elétrons. Na parte da química, no nono ano, você vai trabalhar um pouco esses conceitos. Que esse movimento do polo negativo para o polo positivo da pilha, da bateria ou de outro dispositivo, seu carregador ou outro qualquer, certo? Então, circuitos metálicos, a corrente elétrica, ela é feita, ela é constituída, ela é composta dessas partículas minúsculas chamadas de elétrons. Em um circuito metálico fechado, os elétrons movimentam-se espontaneamente de uma região de menor potencial elétrico, o polo negativo, para outra de maior potencial elétrico, o polo positivo. Beleza? Como é feito aqui, como é demonstrado aqui no esquema ao lado. Certo? Os elétrons estão em constante movimentação sempre, saindo do negativo e indo para o positivo, fechando nosso circuito. Ok? A corrente elétrica e suas propriedades são objeto de estudo
novamente, né? Qual a área da ciência? Nós temos a ciência biologia, física e química. A parte da física, né, que estuda a corrente elétrica e suas propriedades é a chamada eletrodinâmica, ok? Então a eletrodinâmica é a parte da física que estuda corrente elétrica e suas propriedades. Então esse é o conteúdo que você vai encontrar das páginas 222 a 224 do seu capítulo 12. A atividade, você vai, primeiro, descreva a diferença entre um circuito elétrico aberto e outro fechado, que é um circuito elétrico aberto, que é um circuito elétrico fechado. Em que tipo de circuito elétrico passa por esse circuito? A chamada corrente elétrica. Qual desses dois? É o aberto ou é o fechado que passa a chamada corrente elétrica? Qual a finalidade de um interruptor em um circuito elétrico? Para que ele serve? O que é o chamado voltímetro? Como também pode ser denominada, como ela pode ser chamada, né? O outro nome para diferença de potencial elétrico, certo? Não coloque DDP, né? Porque DDP já é diferença de potencial, certo? Qual é o outro nome pelo qual ela pode ser também chamada? Em que unidade de medida a diferença de potencial elétrico e qual o símbolo utilizado para representá-la? Então, qual é a unidade que é medida? A gente falou o nome, né? A unidade se chama tal e o símbolo qual é? 7. Em circuitos metálicos, pelo que é constituída a corrente elétrica? Nós falamos das partículazinhas, né? Pelo que é composta a corrente elétrica. E o que vem a ser eletrodinâmica. Então, esse aqui é o material que o pessoal que não tem acesso à internet vai poder pegar na escola o impresso para levar, responder em casa e depois devolver na escola, certo? Mas você vai clicar aí no link do formulário e vai ser direcionado para esta página aqui, a do formulário, beleza? Aqui você vai preencher obrigatoriamente a primeira parte, seu nome completo, por favor. Por quê? Porque tem muitos nomes parecidos, certo? O início é igual. Tem gente que vai até a metade do nome é tudo igual. Então, para diferenciar quem é fulano e quem é cicrano, coloque o nome completo. E aí, você assinala qual é a sua turma. Feita essa identificação, clique em próxima e aí você vai ter a mesma versão da impressa, aqui explicando nosso conteúdo, quais são as páginas para você dar uma lida e responder. Respondeu obrigatoriamente todas, se faltar uma, ele não envia. E aí, terminou tudo, você clica em enviar. Apareceu a mensagem, enviado com sucesso, encerrada a atividade, não precisa mais enviar. Teve aluno que enviou 5 vezes a mesma atividade, certo? Não precisa, ok? Então, a gente volta a avisar, né, que não há necessidade mais de bater fotos. Foi feito em formulário? Você vai lá, responde no próprio formulário e envia. Final da semana, eu vou lá e recebo, baixo o arquivo completo, certo? Baixo o arquivo completo com todo mundo que fez, ok? Então eu recebo o arquivo tudo de uma vez só, beleza? Ok? Então não precisa mais enviar foto. Assim evita a história do celular cheio demais, ok? Então vamos ficando por aqui. Esse é o nosso canal. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aí. Se você não é inscrito, ative o sininho das notificações. Deixa aí o seu joinha. Você também pode acompanhar resultados e anotações através do nosso site Educação na Web. Lá você vai ter o acompanhamento, né, de atividades, quem está entregando, quem não está entregando, né? Se você está devendo alguma atividade, vai estar tudo anotadinho lá. Todo sábado eu estarei fazendo atualização do site com as anotações da semana.
Quando tivermos notas, avaliação, tudo, a gente vai deixando tudo à disposição no site também, ok? Então, vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa videoaula de hoje e até a nossa próxima aula. Valeu!